Amém? Glórias ao Senhor. Você tem motivo para saltar na presença do Senhor? Saltar de alegria? Eu tenho certeza que você tem muitos. Você pode até dizer assim: mas eu estou passando por um problema tão difícil. Mas eu tenho certeza que o seu problema, por mais que pareça difícil, mas se você se alegrar, se você crer, se você dá credibilidade, seja lá o que for, que área for na sua vida, pode ter certeza que ela vai embora. Esse problema, a dificuldade, o que você estiver passando, vai embora, não vai ficar. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Continue adorando a Deus. Aleluia. Neste momento, você que trouxe uma oferta, o dízimo, mas se você não tem, não fique triste. Amém? Não fique triste. Salte na presença do Senhor, porque Ele é bom, Ele é fiel, maravilhoso, e Ele vai te abençoar. Glórias ao Senhor, Pai maravilhoso, em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, te dar graças, meu Pai, porque eu sinto a Tua bondade, a Tua presença aqui neste lugar. Eu sinto, Senhor, a Tua alegria. Aleluia. Oh, glória. Eu sinto, Senhor, que o Senhor está aqui, Pai, e que a Tua mão está estendida, Senhor. E seja lá qual for o problema, seja lá o que for, Senhor, que está deixando, meu Pai, esta pessoa triste, Senhor, esta pessoa desanimada, eu tenho certeza, Pai, que ela vai sair daqui hoje totalmente restaurada, feliz, porque o Senhor, meu Deus, aleluia, é alegria. A Tua palavra diz que o Senhor dá alegria, o Senhor derrama a alegria no meio do Teu povo, Pai. E por isso, em nome de Jesus, eu creio, eu te dou graças por tudo, te dou graças pelo Teu servo dizimista, ofertante nesta noite, Pai, por aqueles que não têm nesta noite, que o Senhor o abençoe, que o Senhor, meu Pai, vá de encontro à sua necessidade e supra para a glória do Teu nome, Senhor, conforme a Tua vontade. E a Tua vontade, Senhor, nós sabemos que é boa, é agradável e perfeita. Oh, aleluia, obrigado, Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo, consagro para a glória do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Venha alegre, venha glorificando o Senhor e dê muitas graças a Deus. Paz e vida, irmãos. Amém. Vamos trazer isso com Jesus. Amém. Eu vi as meninas ministrando e elas falaram muito a respeito da adoração a partir da, não só da música, mas adorar de todas as maneiras que a gente possa adorar. Esses dias eu li uma história e foi baseado nessa história que me veio essa palavra, que um homem foi ao hospital e estava precisando urgente, estava com falta de ar, e foi levado ao hospital, e quando ele chegou no hospital, um exame bem resumido do médico nessas roupas da vida, constatou que aquele homem não tinha nada, estava apenas com asma. E ele foi enviado para casa. E quando ele chega em casa, ele piora, quando volta para o hospital ele morre. Ele estava com uma pneumonia muito séria. Mas o médico, por fazer um exame muito sem detalhes, sem ser perito, não conseguiu constatar que aquele homem estava morrendo. E ele morria buscando respirar e não conseguia.
um diagnóstico tão ruim para uma história de uma evolução, onde nós evoluímos tanto na vida, evoluímos na medicina, mas ainda vemos pessoas morrendo de causas tão simples, pessoas deixando de viver por causa de um exame errado. E todas as vezes que nós vamos ser a Bíblia nos manda a gente fazer um exame de nós mesmos. E às vezes estamos perdendo o nosso lar, estamos morrendo e não sabemos por que estamos morrendo. E às vezes vamos em um culto ou procuramos saber o porquê da nossa falta de ar e não conseguimos entender que é por falta de um exame mais detalhado da nossa vida. E aí nós vamos encontrar alguns morrendo com uma pneumonia espiritual provocada por uma bactéria, por um vírus, muitas das vezes está no nosso respirar ou no ar que respiramos. Quando você vai entender essa questão de respirar, você vai entender que as pessoas respiram a cada minuto de 12 a 14 vezes, sem ela perceber. Se ela perceber, ela está respirando de 12 a 14 vezes por minuto. Então imagina quantas vezes você respirou durante o dia. Talvez você não saiba, mas quando você repousa, quando você dorme, você consegue encher de 6 a 12 litros de ar nos seus pulmões, dormindo, descansando. Quando você está trabalhando, você consegue respirar até 100 litros de oxigênio no seu pulmão. Então imagine a importância de respirar. Respirar é tão importante que Deus, quando Ele nos fez, Ele precisou soprar em nós a vida que havia nele. Nós somos a imagem de Deus porque o sopro de Deus nos deu um novo respirar, nos fez respirar de uma maneira melhor. E nós cantamos aqui a respeito do Vale dos Ossos Secos, e engraçado que quando o Vale dos Ossos Secos, e ali eu quero chamar a sua atenção, porque fala de um exército que havia perdido, na verdade um exército, a nação de Israel havia morrido, porque eles haviam vivido longe do Senhor, e por viver longe do Senhor, eles não tinham diagnóstico preciso de que Deus estava com ele. Então eles se viram no meio do deserto morrer crianças, lamentando a sua morte, mulheres e homens. E aí Deus leva aquele profeta ao Vale dos Ossos Secos, e quando ele chega lá, parece só ossos, mas ali era uma nação que havia deixado de respirar aquilo que Deus tinha para eles, o Espírito de Deus. Você vai ver até em Atos dos Apóstolos, quando Jesus vai até o cenáculo, quando os discípulos estavam reunidos, Jesus entra lá e diz: Pai seja convosco, e Ele sopra sobre eles o seu Espírito. Nós vamos ver que Deus está o tempo todo tentando renovar o nosso ar, nosso oxigênio. Sabemos que todas as pessoas que cantam precisam de ar para cantar. Quem luta precisa de ar. Quem pratica exercício precisa de ar. O tempo todo nós precisamos estar renovando esse ar. O problema é que quando a gente respira pureza, mas quando a gente expira pureza. Porque o que Deus tem para nos dar sempre vai ser puro, mas o que a gente transporta nunca vai ser tão puro. O que Deus nos dá é tão puro que Ele consegue nos gerar vida, mas muitas das vezes o que respiramos para as pessoas nem sempre gera vida. Por isso que no transporte, quando alguém está gripado e o outro ali dá um espirro, logo algum é contaminado. Porque nós vivemos muitas das vezes no respirar dos outros, da contaminação dos outros, do que do ar que Deus nos dá. E aí aquele povo, o profeta profetiza que os ossos voltassem a ter vida. E a Bíblia diz que quando eles juntaram ossos nos ossos, e a carne veio, o nervo veio e a pele veio, eles estavam perfeitos, mas faltava a vida. E a vida só viria se um vento passasse por ele, se entrasse nos seus pulmões e gerasse vida novamente. E eles estavam perfeitos humanamente, mas o que faltava era a vida, era um novo fôlego, um novo vento, um
novo ar. Engraçado que quando Deus cria os humanos, Ele dá fôlego, mas quando Ele cria os animais, Ele apenas dá o direito de respirar. Os animais respiram, mas você tem um fôlego de vida. Por isso que quem apenas respira é como um animal, mas quem está sentindo o fôlego de Deus, mover do Espírito de Deus na sua vida, ele se move de maneira diferente. Você vai encontrar muitas pessoas, inclusive o salmista fazendo menção daqueles que amam a Deus, ele diz que assim como a corça suspira pelas correntes das águas para fugir dos animais, dos seus predadores, assim a minha alma suspira pelas correntes das suas águas. Ou a minha alma deseja ter o fôlego do Senhor, a minha alma deseja ter a paz do Senhor, a minha alma deseja ser cheia de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um momento muito precioso no meio da igreja, onde nós estamos percebendo que as pessoas não conseguem perceber o quanto elas estão se distanciando. O diagnóstico delas às vezes é uma asma simples, mas talvez ela já esteja no meio de uma pneumonia muito grande. Aquele homem chegou sem vida porque ele parou de respirar. Engraçado que os seres humanos, quando morrem, deixam de respirar, mas quando nasce, é incentivado a respirar. As pessoas ainda não entenderam que viver para Deus é viver um fôlego novo todo dia. Isso não é porque você quer, porque se você tentar parar de respirar, você vai morrer. E é difícil. Alguns conseguem parar a respiração e chegar à morte. Alguns, porque nem todos. Porque chega um momento que você desiste, porque você percebe que você precisa respirar. Eu estou introduzindo essa palavra porque eu quero mostrar para você o que faz as pessoas elas perderem a respiração de viver em Deus. O que faz as pessoas perderem a sua alma, perderem a sua fé, a sua esperança. Tem muitas pessoas perdidas e elas ainda não se deram conta. Tem pessoas que acreditam que uma vez salvo para sempre, e a vida delas é uma vida sem compromisso com respirar. Então vamos ler, por gentileza. Vamos ler os Salmos 78. Salmo 78. Amém? Você que tem sua Bíblia, abre aí. Todos acharam? Diz o seguinte, versículo 1: Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenha a dizer. Em parábola abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, e o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louvores feitos do Senhor e o seu poder maravilhoso que fez. Ele decretou estatuto para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei. Ordenou aos nossos antepassados que ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, eles, por sua vez, o contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão confiança em Deus,
e não esquecerão dos seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros, armados, viraram as costas no dia da batalha, e não guardaram a aliança, e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhe havia mostrado. Ele fez milagre diante dos seus antepassados, na terra do Egito, nas regiões de Zoar. Dividiu o mar para que pudesse passar, fez as águas erguer-se como um muro. Ele os guiou com uma nuvem de dia e com uma luz, o fogo à noite. Ele fendeu as rochas no deserto e deu-lhe tanta água como o que foi das profundezas, e da pedra fez sair resgato e fluir água como um rio. Mas contra ele contaminaram a pecar e revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigiram que desejasse comer, duvidaram de que Deus poderá preparar uma mesa no deserto. Sabendo que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrente. Mas conseguiu também dar-nos de comer. Poderá suprir carne o povo? O Senhor os ouviu e enfureceu, como fogo atacou Jacó, e a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus e nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus e fez chover maná para que esse povo comesse. Deu-lhe pão do céu. Os homens comeram como os anjos. Enviou-lhe comida à vontade. Enviou do céu o vento e orientou pelo seu poder. Fez avançar o vento do sul. Fez chover carne sobre eles como pó. Um bando de aves como areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento ao redor das suas tendas. Comeram à vontade. Assim satisfez o desejo deles. Mas antes de saírem, o apetite, quando ainda tinha a comida na boca, acendeu-se contra ele a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. Amém. Aqui você vê a história do povo de Israel que morreu. Esse exército que a gente fala em nossos secos, muitas das vezes cantamos, muitas das vezes pregamos. Aqui você vê a história de um povo que foi destruído porque lhe faltou muito mais de Deus, muito mais de reconhecer quem é Deus, muito mais de viver a vontade de Deus. Por que os cristãos hoje desistem? Porque as pessoas hoje não vivem tão à vontade para viver com Deus? Porque as pessoas estão abandonando as suas posições que Deus colocou? Porque as pessoas desistem do seu chamado e abandonam as suas batalhas, abandonam as suas lutas e simplesmente dão as costas para Deus, conforme nós acabamos de ler no versículo de número 9, que fala de Efraim. Efraim deu as costas mesmo a aljava cheia de flechas. Agora, toda vez que a gente vai ler sobre a armadura de Deus, lá em Efésios capítulo 6, você vai ver que a armadura de Deus só apresenta armas para a sua dianteira, mas não para a sua traseira. Você vê que é escudo, você vê que é capacete, você vê que é couraça, você vê que é cinto, mas para as costas não tem nenhuma proteção. Porque Deus é incapaz de acreditar que você vai desistir. Então Ele não te deu nada para as suas costas, porque Ele sabe, Ele acredita que você não vai desistir, que você não vai abandonar, que você não vai dar as costas para Ele.
para a tua cabeça. Ele preparou a sandália para os teus pés, mas para as suas costas era como se ele estivesse dizendo assim: ei, eu espero que você nunca desista. Eu espero que você nunca abandone. Eu espero que você nunca dê as costas. Eu espero que você não abandone. Agora, engraçado, porque eles abandonaram. Versículo de número 9: os homens de Efraim, flecheiros, armados, viraram as costas no dia da batalha. Sabe quando é a hora que nós mais precisamos respirar o novo de Deus? É no meio da batalha. Porque as batalhas sempre revelam os covardes. Eu vou repetir: as batalhas sempre revelam os covardes. É só você ir para Juízes, quando Gideão está lá levantando os seus 32 mil, e de uma hora para outra Deus diz assim: olha, manda para casa os covardes, porque a batalha sempre vai mostrar aqueles que dão as costas para Deus. As lutas mostram as pessoas que abandonam Deus. As lutas mostram as pessoas que esquecem de Deus. As lutas mostram as pessoas que perdem o ânimo quando deveriam estar animados. As lutas sempre vão mostrar que as pessoas desistem. A pergunta é, nesta noite: por que os cristãos desistem? Por que Deus, que tem um fôlego novo, que fez tantas maravilhas, que tudo que o povo pediu Ele deu? Engraçado que um povo obstinado, rebelde, pedia, Deus dava. E hoje que nós vivemos na nova aliança, que respiramos de Deus melhor, que temos Deus como o Espírito Santo, como o nosso, aquele que nos fortalece, aquele que nos guia, aqueles que nos ama. Porque se naquela época não tinha Espírito, tudo bem, mas a Bíblia diz bem assim: não tinha Espírito, mas tinha os milagres, tinha a presença, tinha coisas mais reais. Mas eles desistiam, porque eles esqueciam, e eles não faziam nunca o que Deus pedia. Porque presta atenção, o respirar de Deus está na sua palavra. Deus respira a sua palavra. Em Gênesis capítulo 1, ele disse: haja e ouça. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas, no meio das trevas. Ele estava esperando apenas uma ordem de Deus. Deus precisava apenas dar uma ordem para o Espírito Santo fazer aquilo que a natureza precisava, que o caos precisava. Então Deus diz: haja luz, e a Bíblia diz que houve luz. O Espírito de Deus criou luz. Preste atenção, toda vez que o Espírito de Deus dentro de alguém, mesmo que ele esteja num caos, ouve a palavra de Deus, o Espírito de Deus começa a transformar a vida da pessoa, para que ela não viva no meio do seu caos, nem no meio do seu fracasso. Porque o mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas é o mesmo que hoje, eu acredito que está em você. Eu vou repetir: eu acredito que está em você. Amém? Porque o Espírito de Deus, ele recebe ordem da palavra. Quando você olha para Gideão, você percebe que Gideão, na beira do rio, ele, agora que os 24 fracassados foram embora, desculpa, 22 mil fracassados, 22 mil que deram as costas, que voltaram porque não tem proteção para as costas, desistiram de confiar em Deus e acreditar. A Bíblia diz que 300 movidos por Deus, porque preste atenção no que eu vou lhe dizer: a água na palavra, que representa a palavra, separa os derrotados dos vencedores. Vou repetir: a palavra de Deus separa os fracassados dos vencedores. Você quer ver uma pessoa vencedora? Observe se ela não está na palavra. Por isso a preocupação de Deus aqui no Salmo, quando ele diz: você precisa ensinar os filhos dos teus filhos.
essa mensagem precisa estar no coração dele, porque só a palavra é capaz de separar os perdedores dos vencedores. Só a palavra de Deus é capaz de separar. Você vai encontrar Deus separando o povo em muitos momentos na água. Jesus foi nomeado como Cristo a partir do batismo na água, porque a água separou Cristo e o fez Jesus o Cristo, e aí ele começa o seu ministério de vitória. A água separa vencedores, e a Bíblia diz que nós somos lavados pela água da palavra. A palavra de Deus sempre separa aqueles que vencem e aqueles que nunca alcançam. Porque esses homens desistiram da tribo de Efraim, eles desistiram foi da palavra. Eles não desistiram, porque Deus ensinou, e eu fiz questão de ler desde o início, mostrando para você todas as coisas que Deus fez, todas as maravilhas que Deus fez. Mas o versículo 11 diz bem assim: eles esqueceram que ele tinha feito as maravilhas e que lhe havia mostrado. Eles esqueceram da palavra. Irmãos, o que nós estamos vendo hoje é que a palavra não está tendo o seu lugar na vida dos cristãos. As pessoas não levam mais a sério a Bíblia. Esses dias eu estava na Paraíba, acho que foi na Paraíba, e eu estava pregando numa igreja no Recife. Estava pregando numa igreja, e na hora que eu estava pregando na igreja, eu falei sobre um assunto relacionado à vida financeira, e eu estava mostrando para as pessoas algo que elas ainda não haviam percebido. Porque quando Deus estabelece o dízimo, engraçado que Abraão, lá em Gênesis 14, ele vai entregar o dízimo a Deus. Ele apresenta para Deus aquilo que ele conquistou, e ele deu 100% dos 10%. Ele estava dizendo para Deus: eu conquistei isso com a sua ajuda, Senhor. E Deus me falou uma coisa, que quando você apresenta um dízimo que não é o que é verdadeiro, o que Deus vai considerar é só aquele que você deu. Que você não deve dizer: está aí, não foi eu que te dei, então eu não tenho como te abençoar. Porque Deus só abençoa de acordo com o que você dá para Ele. Você não dá, Ele não. Você está dizendo para Ele: Senhor, valida só esse aqui, o resto pode deixar na minha conta. Valida só esse, o resto eu me viro. Porque você está dizendo: esse aqui eu ganhei com sua ajuda, mas esse aqui foi eu que ganhei sozinho, o Senhor não me ajudou. Então, quando o que você traz para Deus, como representando o que você ganha, você está dizendo para Deus: esse aqui foi o que o Senhor me ajudou a ganhar. E o que você não entregou, você simplesmente está dizendo para Deus: esse aqui foi o que ganhei sozinho, não preciso mais da sua bênção. Eu falava isso e as pessoas olhavam para mim, aí eu disse assim: vocês lembram de Ananias e Safira? O que eles ofereceram para Deus? O que eles ofereceram para Deus, Deus solicitou. Mas o que eles mentiram para Deus, Deus não fez nada por ele. Aí Deus disse assim: foi Satanás que entrou no seu coração. Então eu valido apenas daquilo que você me dá. Daquilo que você não me dá, você valida por sua capacidade. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai dar alguma coisa para Deus. A gente não pode chegar para Deus, e eu vou lembrar do que eu falei aqui antes de viajar. A 70ª ovelha perdida, Deus não foi atrás porque a ovelha era importante. Não, era porque Ele só gosta e Ele só quer 100%. Se Ele não tiver 100%, para Ele não serve. Se Deus não tem 100% de nós, irmãos, não serve. 99% não vai servir. Se Deus não tem, irmãos, 100% da sua atenção, 100% da sua busca por Ele, se Deus não tem 100% da sua alma para Ele, se Deus não tem 100%, Ele só vai validar aquilo que você dá para Ele. Por isso que Ele diz que com a mesma medida com que nós medimos, nós seremos medidos.
Então você não pode querer medir a Deus apresentando apenas aquilo que você acha que foi Ele. Se você não consegue dar sua vida inteira para Deus, para Ele apresentar para você o que Ele estava apresentando para o povo. E eu estou lendo a Bíblia do vovô, eu não mexer na minha King James, porque lá na King James diz que eles comeram tanto que eles ficaram com a carne saindo pelos dentes. Que Deus não deixa de fazer o que Ele cumpre. Presta atenção, as pessoas estão desistindo, não é porque Deus não pode, não é porque Deus não tem poder, é porque elas esquecem que Deus é capaz de fazer. Deus, Ele dá provisão para todos aqueles que precisam. Se Ele faz, então por que nós desistimos? Os cristãos param quando eles tiram os olhos de Deus. É só você olhar para Pedro andando sobre as águas. Por um instante que ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. Isso lá em Mateus capítulo 14. Quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele ouve a tempestade, ele deixa de ouvir o sopro de Deus, ele deixa de viver o milagre de Deus. E a Bíblia diz que ele afunda, graças a Jesus, que ele estava do lado. Mas eu vou dizer porque Jesus estava de lado. Jesus estava de lado porque por um instante Pedro obedeceu a sua palavra. Por um instante, quando Jesus disse venha, ele disse Senhor, se é o Senhor, deixa eu ter contigo. Jesus, o Espírito Santo fez logo uma passarela, e ele agora anda sobre as águas. Ele não entendia. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis. O Espírito de Deus falhava sobre a face das águas. Na verdade, o Espírito de Deus fez ali uma passarela e disse anda Pedro, enquanto você estiver respirando a vontade de Deus, você vai andar no sobrenatural. Enquanto você estiver respirando a palavra de Deus, você vai presenciar milagre. Mas quando você tirar os olhos, quando você afastar, o Espírito tira a passarela e você afunda. Pedro pode andar sobre as águas porque o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Ele é capaz de pairar sobre qualquer coisa que está impedindo para fazer você chegar onde Deus deseja. O Espírito de Deus é capaz de criar meios que você não tem para te dar o que você sonha. O Espírito de Deus é capaz de te conduzir no meio de todas as tempestades, desde quando você não der as costas para Ele. Olha para Pedro, Pedro anda sobre as águas, e ele anda, mas deixou de ouvir, passou a ouvir tempestade, passou a ouvir problemas, passou a olhar para a batalha, afundou. Sabe quando afundamos? Quando perdemos essa vontade de Deus, quando paramos de ouvir Deus. Eu acho, e na minha conjectura, que Pedro andando, Jesus dizia isso, mais um passo, isso, você está forte, vai mais um passo. Mas em algum instante ele começou a ouvir o diabo no meio da tempestade dizendo: rapaz, tu é um mero mortal, você é um fracassado. E ele começou a dar mais ouvido para o que as circunstâncias diziam do que para o que Jesus dizia para ele. Venha, dê mais um passo. Venha, dê mais um passo. Você precisa ter um respirar de Deus. O respirar é respirar suas palavras. Quando você respira a palavra de Deus, você continua andando sobre as circunstâncias. Você não recua no meio das guerras. Você não abandona a sua batalha. Você não desiste. Você vai até o final. O problema de muitos cristãos também são outros, que muitas das vezes já tiraram os olhos do Senhor e consequentemente não acreditam mais no poder de Deus e começam a incentivar outros a abandonarem as suas visões, abandonar aquilo que Deus já disse. As más conversações corrompem os bons costumes. Provérbios deixa isso bem claro. Para de conversar. A sua conduta é mudada quando você conversa
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escravos. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Às vezes nós vemos muitos cristãos desistindo porque eles não ouvem a Deus, ele ouve qualquer um, menos a Deus. Ele não consegue lembrar das promessas de Deus, ele só lembra das suas lutas. Engraçado, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Engraçado que no Salmos 1, o Senhor diz assim: medita na minha palavra de dia e de noite. Ele não diz: medite nos teus problemas de dia e de noite. Ele não diz: medite nas suas dívidas. Ele não diz: põe a cara nas suas dívidas. Ele diz: põe a cara na minha palavra. Aí você vai ver se você não vai ter sucesso em tudo que você fizer. Ele diz: para de olhar para as suas lutas. Você se acha muito especial, mas não consegue vencer uma batalha da sua alma. Tem muita gente que põe até as contas na geladeira. Quando ela olha para a geladeira, ela diz: meu Deus, está lá as contas. Todo dia ela medita nas contas que estão na geladeira, pendurada no rima da geladeira. E ela, quando está com as contas muito atrasadas, coloca em cima dos móveis para passar por ela e dizer: olha ali, não sei mais o que fazer. Elas meditam em tudo, menos na palavra. Não tem uma palavra. Quem não tem palavra não respira. Não é porque eu voto no Vale dos Ossos Secos. Quando o Senhor diz assim: diga para esses ossos secos, ouça a voz do Senhor. Aleluia. Vocês serão ossos enquanto forem surdos. Eu vou repetir. O profeta vai lá e Deus diz assim: diga para os ossos secos, ouçam a voz do Senhor. Vocês serão ossos secos se forem surdos. Você vai ser o que você é se você for surdo ao que Deus fala contigo. Você vai ser o que você é se você for surdo a ouvir o que Deus fala. Você pode mudar a sua vida, é só parar para ouvir. Você pode estar sequíssimo, você pode estar no maior fracasso da vida, mas se você parar para ouvir a voz de Deus, coitado da situação, não de você. Você não está me entendendo, né? Irmãos, quem ouve a Deus diz para a situação: coitado de você. Diz aí. Fala aí, coitado de você. Olha aí para aquela Bíblia, coitado de você. Você vai ruim comigo. Eu estou ouvindo a Deus. Eu posso estar como um osso seco, mas eu tenho ouvidos. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ossos secos, ouça. Ossos secos, ouça. O que vai acontecer com você? Ossos secos, ouça o que vai acontecer com você. Vai vir carne sobre você, ossos secos. Uau. Aleluia. Ossos secos, ouça o que vai vir sobre você. Vai vir nervos sobre você, ossos secos. Ossos secos, ouça o que vai acontecer com você. Você vai ter pele. Ossos secos, ouça o que vai acontecer com você. Eu vou unir aquilo que está desunido na tua vida. Mas ouça esse fôlego, ouça essa palavra, ouça o respirar de Deus. As coisas precisam ir para os seus lugares, e elas só vão quando nós ouvimos a Deus, mesmo que sejamos o nosso Senhor. As coisas só voltam para o lugar quando nós ouvimos a Deus. As coisas só voltam para o lugar quando, se o Espírito de Deus, que é Espírito de Deus, ouve a Deus, por que você não ouve? Eu vou repetir. Se o Espírito de Deus, que é santo, que é poderoso, ouve a voz de Deus e faz como Deus fala, por que a gente não ouve? Será que a gente é mais duro do que o Espírito de Deus?
Sim. Mas será que a gente é mais duro do que ossos secos? Nós vamos ver muitos exemplos de Deus abençoando pessoas quando eles ouviram a voz de Deus, quando eles lembraram do que Deus é capaz de fazer. Olha para Efraim, o que faltava em Efraim era compromisso total com Deus, compromisso com Deus, compromisso com a vontade de Deus, compromisso com respirar de Deus, ouvir Deus. Irmão, sabe quando você toma um susto, quando alguém chega por trás de você e assopra no teu ouvido? Sabe que tem hora, a Bíblia diz que Deus enviará um outro que te guiará. Efraim, da tribo de Siló, embora tivesse bem armado, fuzileiros cheios de arcos, voltaram no dia da batalha. Por quê? Isso parece que está refletindo as batalhas vergonhosas que Eli teve quando a arca da aliança foi roubada pelos filisteus. Quando eles perderam a arca, Eli perdeu a cabeça, porque perder a presença do Senhor é melhor morrer do que viver sem Ele. Eli perdeu a cabeça porque era melhor morrer com o pescoço quebrado, sem a presença. Não dá para viver. Não dá para vivermos sem a presença de Deus, irmãos. É melhor quebrarmos os nossos pescoços. Isso aí. Vou lutar mais não que pescoços. Obrigado. A viagem foi longa, né, Jorge? Olha só. Tem muita gente que a Bíblia chega de escritura serviço. Pessoas que não conseguem virar o pescoço, justamente por falta da presença. Por isso que Eli perde a cabeça. Isso está em 1 Samuel capítulo 4, versículo 11, versículo 10, versículo 11. Os filisteus lutaram contra Israel e feridos todos fugiram para suas tendas, e houve grande massacre, porque caíram em Israel 30.000, e a arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Sem a presença de Deus, o sacerdote morre. Sem a presença de Deus, você não precisa ser sacerdote real. Sem a presença de Deus, você não precisa dizer que é povo santo. Sem a presença de Deus, você não precisa dizer que você é escolhido, povo escolhido. Sem a presença de Deus, você tem que parar de dizer o que você não é, porque só a presença de Deus é que faz você sacerdote, povo escolhido, nação santa, povo adquirido de Deus. Só a presença, só o novo respirar de Deus é capaz de te fazer uma pessoa nova. Irmãos, respirar é um milagre, e é o que Deus nos dá todo dia, e você nem percebe, mas Ele te fez perfeito para respirar. Você precisa da vontade de Deus, você precisa da presença de Deus. Eu não sei como a gente ainda não aprendeu que Jesus disse: tomara que você fosse frio ou quente, porque morno não me serve. Tomara que você parasse de ficar no meio e você assumisse uma posição na vida. Era bom que vocês assumissem uma posição, era isso que Deus estava dizendo. Assuma uma posição na vida. Ou tu vai para cá, ou tu vai para lá, ou tu vai para cá, ou tu vai para lá, ou tu vai para cá, ou tu vai para lá. Mas no meio não tem. Aleluia. Muitos cristãos pensam que estão competindo em uma batalha que eles entram já perdendo. Engraçado que todas as vezes que nós vemos alguém competindo, pelo menos ele tem que levar na cabeça que ele vai vencer. Se ele entrar acreditando que não vai dar certo, é melhor ele nem entrar, né, Marcos?
Tem que ir lá pelo menos acreditando, né, Bruno? Só vejo os profetas, as medalhas. Por isso, quando eu mostro para meus amigos, eu digo: olha, aqui, ó, a igreja, a bunda. Lá tem vencedores. Para vencer, a gente tem que entender que a gente não está indo para perder. O problema é que a maioria de nós sempre pensamos em perder. E volto novamente no Salmo 1, quando o Senhor estabelece assim: ei, medita na palavra de dia e de noite. Não é nos problemas, não são nos problemas, não são nas lutas. Pegue a palavra de Deus e medita. Meditar, irmãos, é a coisa mais maravilhosa do mundo. É só você substituir uma palavra por uma preocupação. Uma preocupação por uma palavra. Quando você está preocupado, você passa o dia todo pensando: não sei o que fazer, não sei o que fazer, não é isso? Quando você está com uma palavra, você fica o tempo todo: eu só sei o que fazer, eu sei o que vou 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 fazer. O Senhor está comigo nessa batalha, eu não pelejarei, o Senhor pelejará por mim. O que nós vemos é que Efraim descobre que ele não estava muito comprometido com Deus. Então não adiantou ele ouvir todas aquelas palavras, não adiantou ele ouvir todos aqueles milagres, se na hora de uma batalha, na hora da luta, eles desistem. Do que adianta a gente ouvir tanto no meio da igreja, ouvir tanto no meio da igreja, ouvir de tantas maravilhas que Deus é capaz, se no meio da luta a gente desiste? Nos primeiros sinais de batalha a gente está abandonando. Nos primeiros sinais de batalha a gente já está perdendo a consciência, já está correndo em direção contrária. Vivemos muito mais de avançar no sentido oposto do que avançar em direção às batalhas e às nossas conquistas. Eles perceberam que eles não estavam comprometidos com o que Deus ensinou para eles, porque no versículo de número 8 o Senhor falou para eles. No versículo 8 diz assim: eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Eles não lembraram disso. Eles não lembraram que Deus não está com aqueles que abandonam aquilo que Ele diz. Irmão, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel no meio das lutas, no meio das tribulações, ser fiel a Deus. Desistir para quê? Se você só tem um lugar para chegar, o céu. Eu vou repetir. Desistir para quê? Você só tem um lugar para chegar, é o céu. Quem desiste não chega lá. Nós precisamos ter dedicação total ao Senhor. Isso que significa que nós não podemos desistir apenas por causa de uma perseguiçãozinha, apenas por causa de uma oposiçãozinha, apenas porque alguém disse, apenas porque alguém falou. Nós não vamos desistir porque a maioria está dizendo que a gente é incapaz. Engraçado que todas as vezes que a gente vai falar sobre superação, a gente lembra daquela corredora olímpica que todo mundo já tinha chegado, a corrida já tinha encerrado, mas ela ainda estava correndo. E as pessoas queriam pará-la e ela não deixava. Ela venceu a maior corrida de todas. Ninguém lembra de quem ganhou aquela corrida, mas lembra da mulher que não desistiu de chegar aonde ela havia determinado que ia chegar. Eu não sei você. Você não pode desistir de onde Deus disse que você vai chegar. Respire no ar. Mesmo cansado, mesmo cambaleando, não desista. Há muito mais no céu aplaudindo você, torcendo pela sua chegada, do que na terra, um montão de infelizes que vão ter que te engolir sem resultado, mas vai ver você vencer. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós falamos porque não cumprimos as nossas responsabilidades. Olha aqui, Efraim falhou porque não cumpriu a aliança com Deus. Versículo de número 10. Diz aqui, ó: não guardar a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Por que nós falamos? Nós falamos porque nós não queremos assumir as nossas responsabilidades. Você pode observar que tanto o homem quanto a mulher no casamento tem que assumir sua responsabilidade.
e nós falhamos quando nós assumimos nossa responsabilidade. Você pode observar na empresa, o sócio tem que assumir sua responsabilidade, o funcionário tem que assumir sua responsabilidade na sua totalidade. Imagine com Deus. Agora é engraçado que nós assumimos as nossas responsabilidades para com o mundo, mas não assumimos nossa responsabilidade para com Deus. Eles sabiam que Deus esperava por eles, mas eles não cumpriram sua responsabilidade. Deus deixou a sua aliança bem clara para Israel, deixou dizendo para ele: olha, não vamos ser rebeldes como aqueles outros. Os problemas dos seus antepassados foi rebelião, eles foram obstinados, eles se recusaram a andar segundo o que eu queria que eles andassem. O problema hoje das pessoas é elas se recusarem em fazer o que Deus pediu para elas fazer. Elas não estão aliançadas com Deus, elas estão aliançadas com o teu corpo, com sua carne. Esses dias escrevemos sobre pensamento e eu pude dizer para as pessoas que o teu espírito vê de um jeito, tua alma vê do outro e o teu corpo quase não vê nada. Mas o teu corpo responde à tua alma e tua alma responde ao teu espírito. O teu corpo sempre vai pedir para ficar cansado. A sua alma pode avançar e o teu corpo sentar para assistir um filme, que ele está doido para descansar. Mas se sua alma estiver motivada, ela tira o teu corpo do descanso e faz seu corpo chegar em muitos lugares. Mas se sua alma não estiver motivada, meu amigo, me desculpe, você e o teu corpo ficarão no mesmo lugar. O pior é que o espírito será tirado de você e você não terá vida. Você precisa da palavra, você precisa respirar. Você nem contou quantas vezes você respirou. Nesses minutos que eu estou falando, você nem contou quantas vezes eu respirei. Mas você percebe que toda vez que você respira, você dá oxigênio para as suas células. Você continua vivendo. Se isso aqui tivesse poluído com fumaça ou poeira, muitos de nós já teríamos corrido daqui. Temos ventilador para nos ajudar. Temos muita condição de fazer a coisa certa. E respirar o que Deus diz, irmãos, é aquilo que eu coloquei lá em Isaías. Quando eu fiz ali aquele cartaz. Isaías 42:5. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou os céus e o estendeu e espalhou a terra e tudo que dele procede, que dá fôlego aos seus moradores e a vida aos que andam nela. O Deus que dá vida, dá fôlego aos moradores. O Deus que estendeu as coisas, Ele quer te dar oportunidade. Preste atenção para nós cearmos. Muitos me perguntam sobre a graça de Deus. A maioria dos cristãos estão o tempo todo em seus empregos, nos seus negócios, no nível de responsabilidade muito grande. Alguns obedecem a palavra de Deus no trabalho, outros não. Alguns são apenas humanos no trabalho. Deus está disposto a fazer com que o seu povo tenha mais capacidade de vencer. Deus, Ele quer nos dar um novo respirar. Ele não quer que venhamos esquecer do que Ele fez. Versículo 11 diz: e Ele fez, não esqueça de tudo o que Ele fez. Deus, Ele não quer que você esqueça quando você chegou aqui como você era. Deus não quer que você esqueça que você, das impossibilidades que você teve na vida, mas Ele te ajudou e você nem percebeu, porque você respirava e não percebe. Imagine o que Ele está fazendo e você não percebe. Quantas pessoas chegaram na igreja morrendo com a pneumonia, mas o Senhor tratou com sua palavra e eles apenas esqueceram as obras de Deus por causa das suas dores. Porque presta atenção, cuidado com as suas dores,
elas podem estar roubando a palavra de Deus. Considere a história de Israel e todas as coisas maravilhosas que ele fez. O Senhor permanece fiel. A sua proteção e a sua provisão é a nossa orientação e o nosso poder. Ele está disposto a cumprir tudo o que Ele nos prometeu. Ele está disposto a nos abrir os céus e derramar sobre nós uma bênção sem medida. Ele está disposto a mudar a direção da nossa família e criar um rebanho, sendo você o pastor da sua casa, o líder que conduz a tua família à salvação. Ele está disposto a tirar de você aqueles problemas que muitas das vezes assumem a sua memória, tirando de você o temor a Deus. Deus está disposto a manifestar-se novamente. Ele é maravilhoso e é bondoso. Ele espera que todos nós começamos a mudar a nossa orientação. Essa tempestade vai ter que passar, não é porque nós somos, é porque Deus é. Eu vou repetir. Essa tempestade vai ter que passar, não é porque nós somos, é porque Deus é. Deus, Ele vai fazer as coisas novas aparecer. Os nossos olhos vão contemplar. Ele diz no livro de Isaías que Ele vai fazer um rio, um caminho no deserto e um rio no ermo. Ele vai inaugurar um paraíso no meio do teu deserto. Deus vai criar um jardim no meio desse Éden da tua vida, e Ele vai botar você lá não para cultivar, mas para viver a abundância do que Deus está preparando para a tua vida. Encerro aqui dizendo: porque Davi nunca desistiu de Deus? Porque Davi não desistiu do gigante? Porque Davi sempre enfrentou as suas batalhas e venceu, e nunca desistiu. Porque ele lembrava das vitórias que o Senhor deu para ele. E ele diz: porque o Senhor, que me deu o leão, vitória sobre o leão e o urso, vai me dar vitória sobre esse filisteu. Ele não esqueceu. Não fique esquecendo que a sua vida era para estar pior. Mas você anda esquecendo. Você anda esquecendo que Deus é capaz de fazer tudo novamente melhor do que Ele fez. Você está esquecendo das coisas pequenas que você deveria estar valorizando. Diante dessa grande batalha, Deus só quer que você lembre. Se Ele deu vitória para o leão e o urso, como Ele não pode te dar? Se Ele já tirou você de tantas lutas, como Ele não pode te dar mais uma vitória? É isso. Deus tem um novo respirar para você. Deus tem um novo fôlego para você. Ele quer soprar nas suas narinas novamente, como no jardim do Éden, e fazer você ter vida novamente. Ele não quer que você faça como aquele povo que apenas abria os lábios para dizer quem Deus era, mas nunca falava com o coração. Que é isso que muita gente faz. Os seus lábios falam muito de Deus, mas o seu coração não esboça nenhuma reação de Deus. Deus quer te dar um novo respirar. E se você é um ser vivo na terra, fica de pé no seu lugar. Se você tem um fôlego de Deus, fica de pé no seu lugar. No livro de João, capítulo 6. Abra aí comigo. Nós já estamos entrando na ceia. João capítulo 6. João capítulo 6, versículo de número 28, diz assim: então me perguntaram o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, creia naquele que me enviou.
Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrará para que vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, e ele lhe deu a comer pão dos céus, declarou Jesus. Digo em verdade, não foi Moisés que lhe deu o pão dos céus, mas o meu Pai, a quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. 34. Disseram ele: Senhor, dá-nos sempre desse pão. 35. Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Versículo 36. Mas como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olha para mim e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe, como ele pode dizer que desceu do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem ao Pai e dele aprendem vêm a mim. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro que aquele que crê tenha a vida eterna, e eu sou o pão vivo. Os seus antepassados comeram do maná do deserto, mas no deserto morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra, mas que quem dele come. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este é o pão, é a minha carne, que eu darei pela vida de todo mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem